Olá, bom dia. Que privilégio poder nessa manhã saber que você logo cedo também tem se voltado para Deus. Ao abrir os seus olhos, você se lembrou de que Ele é o seu Criador, Ele é o seu Salvador. E logo aqui nas primeiras horas você está permitindo que Ele seja Deus na tua vida. É aquele pensamento que nós temos falado sempre, primeiro Deus, nas primeiras horas. E tem que ser assim sempre na nossa vida. Quero chamar você todos os dias, nesse ano de 2021, podermos, nesses primeiros momentos, nas primeiras horas, você reservar esse momento para que nós possamos orar ao Senhor, buscar a Deus, abrir a Bíblia. O Salmo 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. É o que a Bíblia é para nós. É uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos, ela é luz que ilumina a escuridão, onde nós conseguimos fazer uma caminhada com passos firmes, seguros. Já imaginou fazer uma caminhada no lugar escuro onde você não consegue enxergar onde você está pisando? Você pode pisar num buraco, você pode pisar numa serpente, você pode pisar num vidro, você pode pisar num prego, em um lugar que possa te ferir. Mas quando nós temos a certeza com a luz, com a claridade, nós temos convicção e sabemos onde nós estamos pisando. E é isso que eu quero desafiar a você. Logo pela manhã, nos primeiros momentos, é momento para abrirmos a Bíblia e orarmos a Deus e estudarmos a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus conduzir a sua vida. Nós estamos nesse estudo do livro de Ezequiel, como nós estamos falando desde o começo, é o projeto Reavivados pela Sua Palavra. A cada dia nós iremos estudar um capítulo da Bíblia. E esse ano, agora, logo nesse começo, nós estamos estudando o livro de Ezequiel. E hoje é o capítulo 18 do livro de Ezequiel. E tem um tema assim muito interessante para nós. Eu gosto sempre de mencionar o primeiro verso. O capítulo 18, o verso 1, diz: o profeta Ezequiel, ele sempre fala: e veio a minha palavra do Senhor. E é a palavra de Deus também indo para você. Creia nisso. É Deus falando para você. É Deus mandando um recado para a tua vida. Como Ele mandou diversos recados através de Ezequiel para a nação de Israel, Deus está mandando um recado para você hoje. Veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel começa falando. E ele diz assim, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, aqui é um tema diferente que nós temos estudado até agora, mas esse tema está dentro do contexto do que nós temos estudado. Mas é um tema diferente porque aqui você vai ver no capítulo de Ezequiel, capítulo 18, que o tema é que a salvação é individual. Deus está deixando muito claro aqui desde o começo, para todos aqueles que estão questionando a sua autoridade, aqueles que estão questionando a sua justiça, Deus está falando: olha, eu vou então avaliar e julgar cada pessoa individualmente, mas me permita que logo aqui no começo, retratar um pouquinho com respeito do que diz a alma. O livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7, porque algumas pessoas têm dificuldade de entender quando a Bíblia fala a respeito de alma. E no livro de Gênesis diz o seguinte, capítulo 2, o verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Veja que no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7, Deus pegou a matéria, mas o sopro de vida que é dado por Deus, o resultado é uma alma. Então, você é uma alma, eu sou uma alma, cada pessoa é uma alma. Embora nós sejamos um ser humano, mas nós somos uma alma vivente, é o que a Bíblia recomenda, é o que a Bíblia realmente determina. Então, quando você ler lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, Deus dizendo que todas as almas são minhas, Ele não está dizendo daquele espírito, da parte do corpo que saiu, como algumas pessoas pensam que essa parte que é a alma. Não, é um ser humano completo que respira, que fala, que conversa. Esse ser humano realmente é uma alma vivente, é esse que Deus quer salvar, é esse que Deus estava mandando o recado naquele período, naqueles dias. Agora, é evidente no verso 2 que Deus estava dizendo assim que todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Um dia, diante do juízo de Deus, todos nós teremos que prestar contas das ações que nós tomamos na vida. Não vai ser um pai que vai
prestar conta pelo filho, não vai ser a mãe que vai prestar conta pelo filho, não é o esposo que vai prestar conta pela esposa, ou a esposa pelo esposo, não. Agora, é claro, você pode e deve orar pelo seu filho, você pode e deve orar pelo seu esposo, você pode e deve orar pelo seu esposo, pela sua família, mas quando se fala do juízo eterno, de que Deus um dia irá trazer juízo a todas as coisas, cada pessoa individualmente irá responder diante de Deus pelas ações, pelas decisões que tomou na vida. Embora o povo estivesse no exílio, você pode ver no verso 29, e eles estavam achando, e há até um ditado, há um provérbio que está aí no verso 2, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Eles estavam reclamando de Deus. E eles estavam insinuando, olha, os nossos pais que erraram e nós estamos aqui no cativeiro, nós estamos pagando um preço pelos erros dos nossos pais. Pelo salário que eles lá deixaram de pagar, nós estamos aqui pagando o débito deles. E o Senhor está falando, não é dessa forma. Cada pessoa individualmente terá que prestar conta. Deus estava deixando muito claro. Se você olhar no verso 9, você vai ver que é até interessante você fazer a leitura dos 5 primeiros versos até o verso 9. Deus está dizendo assim, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Deus está falando, não, quem é justo não tem como esse ser condenado porque ele é justo. Quem vai pagar o preço da condenação é aquele que é injusto, mas o justo, ele não tem como pagar. E quando nós olhamos para o capítulo 14 do livro de Ezequiel, Deus ali cita o nome de 3 homens justos e íntegros, e entre eles está Daniel. E Daniel estava no cativeiro. E Deus, olhando para Daniel, vê, e ele fala que Daniel era um homem justo, porque foi assim que o profeta falou no livro de Ezequiel, no capítulo 14. Daniel teve as suas oportunidades de tomar as suas decisões. Ele poderia, longe do pai, da mãe, da família, do pastor, de todo mundo, viver uma vida irregular e viver uma vida que ele achava que deveria ser adequada. Só para você entender uma coisa, eles até mudaram o seu próprio nome e tentaram mudar a sua cultura. E, na verdade, Daniel não aceitou aquilo, pelo contrário. Daniel, reconhecendo o que ele tinha aprendido lá em Jerusalém, com seus pais, com a sua família, resolveu não se contaminar com as iguarias do rei e resolveu viver uma vida fiel a Deus. Agora, amigos, nós temos que entender uma coisa. O diabo vem disfarçando os enganos para tentar iludir o povo de Deus. Essa é a mais pura verdade. E muitas vezes nós caímos nos enganos de Satanás. E foi o que aconteceu com o povo lá no exílio. Lá eles acabaram caindo no engano e agora estavam achando que estavam pagando um preço em decorrência dos erros dos seus pais, daqueles antepassados. E o Senhor estava dizendo para ele, não é pelos erros dele não. Vocês estão pagando o erro das consequências das ações de vocês. Deus mesmo, no capítulo 18, no verso 24, ele está falando assim, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer, ele quer salvar a todos. Ele quer, na verdade, levar os seus filhos a viverem realmente uma vida fiel, como ele menciona aqui em todas as partes da Bíblia. Agora, eu preciso aqui já, terminando, falando para você, que é claro, que a culpa e a condenação pelo pecado do pai ou da mãe não podiam ser passados adiante para os filhos. Contudo, as consequências do pecado dos pais podiam trazer sofrimento para a família, e era isso que estava acontecendo naquele período. Os pais erraram, os filhos que nasceram no cativeiro nasceram como escravos e estavam pagando as consequências dos pais. Mas eles não seriam condenados pelos erros dos pais. Eles teriam que agora, no presente, viver a vida deles. E eles seriam avaliados diante de Deus, julgados diante da vida reta, correta, das decisões que eles estavam tomando, embora estivessem também lá no cativeiro, como Daniel tomou as boas decisões vivendo lá no cativeiro. Então tem pessoas hoje que se justificam falando, bom, nós estamos aqui cometendo esses erros, é porque Adão e Eva pecou, então eu tenho assim essa herança pecaminosa, eu vou pecar, e não sou culpado pelos erros que eu estou cometendo. Não é dessa forma, não é assim. Embora estejamos ainda no cativeiro, mas como Daniel, nós temos liberdade de tomar as nossas decisões, de escolher as melhores coisas para a nossa vida, de amarmos a Deus, de vivermos uma vida fiel. E é isso que Deus estava falando para a nação de Israel. É o que Deus estava pedindo para que o povo pudesse fazer. E logo agora pela manhã, amigo, ao você sair para os seus trabalhos, você precisa refletir sobre isso. Lembre-se que
E você tem nas mãos hoje uma carta branca para escrever no decorrer desse dia. Tome as melhores decisões. Escreva e decida sempre ao lado do Senhor. Não tome decisões precipitadas longe do Senhor. Pelo contrário, quando você tiver que decidir, feche os seus olhos, ore a Deus, consulte ao Senhor, pegue a Bíblia, reflita à luz da palavra de Deus as suas decisões e eu tenho certeza que a sua vida, que a nossa vida vai ser extremamente abençoada. Eu quero então, nesse instante, convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado ao Senhor, porque o Senhor sempre está ao nosso lado nos momentos que nós temos que tomar as nossas decisões. Nós queremos a cada dia, Senhor, decidir, tendo a certeza que estamos agradando ao Senhor. Abençoe a cada um de nós, nos tome nas Tuas mãos, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Eu quero terminar como sempre tenho terminado, mencionando a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia sobre todos nós. É o meu pedido e a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.